Olá, você conhece o trigo saraceno, que também é chamado de trigo mourisco? Ele pertence a um grupo de alimentos comumente chamado de pseudo-cereais. Os pseudo-cereais são sementes que são consumidas como grãos de cereais, mas não crescem em gramíneas. Outros pseudo-cereais comuns incluem a quinoa e o amaranto. Apesar do nome, o trigo saraceno não está relacionado ao trigo comum e, portanto, ele não contém glúten. O trigo saraceno é processado em sêmolas, em farinha e macarrão. Os seus grânulos são usados da mesma forma que o arroz, e ele também é um ingrediente principal em muitos pratos tradicionais europeus e asiáticos. Farinha e sêmola de trigo saraceno devem ser usados frescos porque seu teor de gordura é alto e logo se tornam rançosos. Esta má qualidade de conservação torna os produtos de trigo saracenos difíceis de manusear no verão. O trigo saraceno tornou-se popular como um alimento saudável devido ao seu alto valor de minerais e antioxidantes. Seus benefícios podem incluir um melhor controle de açúcar no sangue e também outros benefícios tais. Existem dois tipos de trigo saraceno: o trigo saraceno comum, Fagopyrium esculotum, e o trigo saraceno tartário, Fagopyrium tartaricum. São mais amplamente cultivados para fins alimentares. O trigo saraceno é principalmente cultivado no hemisfério norte, especialmente na Rússia, Cazaquistão, China e a Europa Central e Oriental. Os carboidratos são os principais componentes alimentares do trigo saraceno. Proteína e vários outros minerais e antioxidantes também estão presentes nele. O valor nutricional dele é consideravelmente maior do que muitos outros grãos. Consiste principalmente em carboidratos. Ele vem na forma de amido, que é a principal forma de armazenamento dos carboidratos nas plantas. O trigo saraceno contém uma quantidade razoável de fibras que o seu corpo não consegue digerir. Este nutriente é bom para a saúde do colo. A casca contém amido resistente, que é resistente à digestão e, portanto, é classificado como fibra. O trigo saraceno contém pequenas quantidades de proteína devido ao seu perfil de aminoácidos bem balanceados. A proteína do trigo saraceno é de altíssima qualidade. É particularmente rica nos aminoácidos lisina e arginina. No entanto, a digestibilidade dessas proteínas é relativamente baixa por causa dos antinutrientes, como inibidores de proteáses e taninos. Como outros pseudo-cereais, o trigo saraceno é sem glúten e, portanto, adequado para pessoas com intolerâncias ao glúten. Além disso, ele oferece pequenas quantidades de proteínas de alta qualidade, vitaminas e minerais. O trigo saraceno é mais rico em minerais do que muitos outros cereais comuns, como o arroz, trigo e milho. No entanto, ele não é particularmente rico em vitaminas. Das duas variedades principais, o trigo saraceno tartário geralmente contém mais nutrientes do que o trigo saraceno comum. É sem glúten, uma boa fonte de fibra e é rico em minerais e vários outros compostos vegetais, especialmente a rutina. O consumo de trigo saraceno não está associado a muitos efeitos adversos à saúde. No entanto, algumas pessoas podem ser alérgicas, o que pode causar erupções na pele de alguns indivíduos, especialmente se for consumido com frequência ou em grandes quantidades. Como resultado, o consumo de trigo saraceno está relacionado a vários benefícios à saúde, incluindo melhor controle de açúcar no sangue e a saúde cardíaca melhor. A maior parte dos grãos de trigo saraceno é utilizado como alimento para humanos, mas ele também é comercializado na forma de farinha para animais. A farinha geralmente é de cor escura devido à presença de fragmentos das cascas não removidas durante o processo de moagem. A farinha de trigo saraceno é usada principalmente para fazer bolos grelhados de trigo saraceno e é mais comumente comercializada na forma de mistura.
para panquecas do que como farinha de trigo saraceno pura. Essas misturas preparadas podem conter trigo saraceno misturado com farinhas de trigo, milho, arroz e aveia e um agente fermentador. A farinha de trigo saraceno nunca é produzida a partir do trigo saraceno tartário, por causa de seu sabor amargo, o que torna indesejável como alimento humano. O trigo saraceno é um substituto parcial satisfatório para outros grãos na alimentação do gado. Tem um valor alimentar inferior do que o trigo, aveia, cevada, centeio e o milho. O grão deve ser moído misturado com pelo menos 2 partes de milho, aveia, cevada para uma parte de trigo saraceno. O farelo de trigo saraceno é rico em proteínas, gorduras e minerais e é considerado um bom alimento para o gado, quando não alimento em grandes quantidades ou como único concentrador. As cascas de trigo saraceno têm pouco ou nenhum valor alimentar, mas contêm a maior parte das fibras da semente. A palha de trigo saraceno às vezes é usada como ração animal, quando bem preservada, mas pode causar distúrbios digestivos quando fornecidas em grandes quantidades, e isso não é bom. A semente do trigo saraceno é um ingrediente em misturas comerciais de ração para pássaros e às vezes é plantada para fornecer alimento e cobertura à vida selvagem. Em algumas regiões, o trigo saraceno é cultivado às vezes principalmente para a produção de mel, pois ele tem um longo período de floração. Quando outras fontes de néctar são limitadas, principalmente, ele é ótimo. Já o seu mel é de cor escura e possui um sabor forte, desagradável para algumas pessoas, mas muito apreciado por outras. O mel de trigo saraceno é tão incomum que pode exigir um preço mais alto do que quase qualquer outro tipo de mel. Agora, conheça algumas dicas de cultivo sobre este trigo, o trigo saraceno. Embora os métodos modernos de controle de ervas daninhas tenham reduzido a necessidade de culturas sufocantes, o trigo saraceno ainda pode ser útil para essa finalidade. O trigo saraceno é um bom competidor, porque germina rapidamente e a sua densa copa de folhas logo protege o solo. Ele também tem maior tolerância à acidez do solo do que qualquer outra cultura de grãos. É mais adequado para solo de texturas leves e médias e bem drenados, como argilosos e arenosos. Não cresce bem em solos pesados e úmidos ou em solos que contêm altos níveis de calcário. Ele cresce bem onde a alfafa ou trevo vermelho não cresceriam. Em solos ricos em nitrogênio, o acamamento pode ocorrer e causar uma redução no rendimento. A formação de crostas em solos argilosos pode resultar em um estande insatisfatório devido à fraca emergência das mudas. O trigo saraceno germinará em temperaturas que variam de 10 a 40 graus positivos. Sementes recém-colhidas de alguns tipos de trigos podem não germinar antes de 30 a 60 dias de secagem e armazenamento. A semente pode manter sua viabilidade por vários anos, mas a semente que não tem mais do que um ano é melhor para o plantio. Plantas de trigo saraceno emergem do solo de 3 a 5 dias após o plantio. O tempo necessário é influenciado pela profundidade da semeadura e pela temperatura e teor da umidade do solo. Doenças graves que afetam outras culturas de dicotiledôneas não foram importantes no trigo saraceno. Portanto, o problema da planta voluntária é o principal problema nas sequências de colheita, principalmente girassol, mostarda e milho, voluntários que podem ser ervas daninhas. Um canteiro firme é o melhor para uma produção bem-sucedida de trigo saraceno, devido ao tamanho relativamente pequeno de sua semente e de seu sistema radicular raso. Um canteiro firme facilita a absorção de nutrientes essenciais para o crescimento rápido e tende a reduzir as perdas com a seca. O trigo saraceno pode ser semeado a qualquer momento depois de passado todo o perigo da geada, uma vez que a planta cresce rapidamente e amadurece em uma curta estação de crescimento.
A prática mais comum é semear ele apenas de 10 a 12 semanas antes que uma geada seja esperada. A cultura produz sementes dentro de um mês após o plantio e continua a florescer e a produzir sementes até que ocorram geadas. No rendimento da safra seguinte, o melhor meio de controlar ervas daninhas é destruir as mudas jovens de ervas daninhas com preparo do solo antes do plantio do trigo saraceno. As doenças não são um problema para a produção de trigo saraceno, embora às vezes ocorram manchas nas folhas causada por espécies do fungo Ramularia e também pela podridão das raízes causada pelo fungo Rhizoctonia. Larvas, arames e pulgões também podem atacar o trigo saraceno, mas não causam perdas graves. Os besouros japoneses gostam particularmente de flores de trigo saraceno e podem ocasionalmente causar danos consideráveis. Quando os pássaros são numerosos, eles podem causar danos consideráveis também aos grãos de trigo saracenos, antes que a safra esteja pronta para a colheita. Outros animais selvagens também podem danificar o trigo saraceno se o campo for adjacente a uma área arborizada, outra cobertura para animais selvagens. Ratos e camundongos também podem ser muito destrutivos em campos de trigo saraceno, especialmente quando se alojam em plantas. Este vídeo foi sobre os benefícios, usos e dicas de cultivo sobre o trigo saraceno ou morisco.